Oi, minha. Já malhou hoje, né? Ela malhou hoje, né? Já fez exercício. Primeiro segundo da gravação é Juliana Machado morrendo engasgada. Gente, eu sou a rainha. Eu sou a rainha de dar um piripaque bem na hora que as coisas. Tá bom. Por quê, gente? Olha aqui, eu fui Você é tomar um uma gole. você é uma menina tão inteligente, Fiquei emocionada, bonita, Lu, do né, que eu te vi. Lu? Então, Nossa. Lu, né? Para quê? Ela tá de estrelinha hoje, né? Olha aqui, baby. Você pensa o surgindo uma quê? estrela no céu cada vez que você sorri. Subliminar. Nossa. Calma aí, deixa eu terminar de concordo. tossir. Eu já. Termina de... Não, hoje eu tô no surto. Hoje eu tô no surto, mas eu vou ficar quietinha. Só hoje, Ludo. Só hoje o Ludo está no surto. É um dia especial. Só um minutinho, Quereres. se quiser tem que sair. Tá. Então, ó, vamos lá. Bora indo, bora indo. Queria convidá-los. Fernanda Pádua, bem-vinda. Lara Cornejo, bem-vinda também. Queria convidá-las e convidá-los bem breve, só para a gente entrar, assim, entender onde cada um está. Qual que é uma palavra que define sua energia nesse exato momento? Você está cansado? Você está estressado? Sei lá, vai que você teve uma briga, então você está estressado. Ou não, você está curioso? Qual palavra está te definindo nessa transição, né? Estávamos em outro campo e agora entramos nessa caixinha virtual. Quero escutar um pouquinho. Ou melhor, no chat. Curiosa. Curiosa. A Lara está animada, empolgada, a Ju, animada, a Cris, acelerada, Ana Flávia, animada, agitada, instigada. Eu estou comendo essa tigela de frutas. Olha que coisa bonita. Parece até de um lugar chique, mas é minha mãe que faz. E cadê? Ela tá aqui? Não, minha mãe Ou saiu. seja, é de um lugar chique. É de um porque lugar a sua chique. mãe, vou te falar. Que ela é ó, voltou. Aí, Fernanda Pádua, minha mãe voltou. Ok. Então, ok. Acho que já dá para entender um pouquinho, assim, do lugar de onde cada um está falando, emocionalmente, cada um em uma energia. Então, nos convido a aterrissarmos no encontro de agora, com nossa presença e atenção. Tem ali um peru, tem um galo ali na tela. Temos um outro convidado. E antes de passar a bola para você, Ju, só para não sei quem é a primeira vez aqui nos nossos encontros abertos da Reaprendiz, super rápido, isso aqui vai ser 1 minutinho, e aí eu passo a bola para a Ju para a gente escutar os compartilhamentos que ela vai trazer para a gente. Mas, então, para quem está por fora, esta é a Reaprendiz, uma comunidade de impulsionamento de carreira e de vida. Nosso propósito aqui é falar e ajudar as pessoas a conquistarem mais liberdade, felicidade e equilíbrio e a capacidade de resolver problemas. E resolver problemas é aprender. Então, nós nos chamamos Reaprendiz porque a gente quer compartilhar uma visão de como reaprender a aprender, com mais significado, com mais potência. E é isso que nós somos, essa comunidade online de desenvolvimento para cultivar uma vida livre e feliz, usando a aprendizagem, ser um reaprendiz, para resolver problemas. Tudo que é um convite, nada é obrigatório, sinta-se à vontade para chegar e estar como você quiser. Caso tenha, não sei se vai ter hoje, mas caso tenha alguma salinha, se não quiser ir, basta não ir. Nada é obrigatório, se quiser ficar de câmera desligada, fica de câmera desligada. Se quiser compartilhar, trazer algo para a roda, sinta-se à vontade. Nada é obrigatório e tudo é convite. Então, sintam-se à vontade para fazerem as próprias escolhas hoje, como sentirem. Ok, Juliana Machado, você concorda com esse acordo?
Eu concordo, mano. Você falou, eu tô achando bom. Tá tudo certo. Confio em você, 100%. Então, querida, a bola é sua e estou curioso. Então, vamos lá, meus amores. Primeiro, né, claro, como não poderia deixar de ser, quero agradecer você, Lu, você, Gu, pelo espaço, pelo convite, que para mim é, sei lá, uma honra real. Eu sei que é blá, 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 mas é verdade, assim, me sinto muito honrada de ter sido convidada para esse espaço. Então, eu entro aqui, assim, eu limpo bem meus pezinhos antes de pisar nesse espaço e agradeço todo mundo que está aqui por compartilharem seus tempos comigo, esse recurso tão precioso, né? Então, o que eu trouxe para vocês aqui hoje veio de uma primeira fala que eu fiz, um outro evento que a gente teve, né, Lu? Sobre comunicação não violenta e como a gente pode olhar a vida de uma forma... Enfim, aí vocês vão ver. Só que aí, Lu, eu vou te contar que eu mudei toda aquela apresentação, tá? Então, meus amores, é tudo novo, específico para vocês, assim, eu fiz com vocês aqui no meu coração, na minha mente, então compartilharei com vocês isso. Quero já deixar ressalva de que essa minha fala é um recorte da realidade, né, o meu recorte, e sintam-se livres para hackear tudo que eu vou falar, para contestar, enfim, é só é só o que vocês tiverem como impressão do que é, tá? Não tenho muito apego às verdades que eu vou compartilhar aqui, Carolis, linda. Mãe do menino mais lindo do Brasil, essa daí, viu? Coisa fofa. Então, deixa eu compartilhar minha telinha aqui com vocês. Vamos lá. Então, começamos com essa imagem aí, que é uma imagem que eu gosto muito. Depois eu explico por que eu coloquei essa imagem aí. E eu sou a Ju, para quem não me conhece. E eu tenho o seguinte lema na minha vida, que tem me orientado já há alguns anos e tem se confirmado verdade. Onde há pessoas, há preciosidades. E aqui não está diferente, né? Estou vendo várias preciosidades aqui. Então, minha fala de hoje, a gente vai passear por uma visão mais macro do que a empatia, do que gira em torno desse tema. Lembrando, sempre dentro de um recorte da minha visão disso. Vamos colher alguns conceitos aí e vamos falar de uma ferramenta para aplicar isso na nossa vida, que é a CNV. Tá? Então, sempre gosto de trazer uma ferramenta, né? Para a gente não estimular o pensamento e ficar só nisso. Então, trazer uma ferramenta para a gente poder aplicar também, se assim for a nossa vontade. Então, acho que eu queria ouvir umas 2 ou 3 vozes do que vocês pensam que é empatia, o que para vocês isso é. E aí eu vou contar o que para mim é depois. Alguém gostaria de compartilhar? Acho que umas 2 ou 3 pessoas, 1 ou 2. Posso dar um palpite? Por favor. Quando eu escuto empatia, eu entendo que é meio que sintonizar o que a outra pessoa está sentindo. É isso, assim. Bem Então, nesse sentido, pegar o sinal. Assim. Pegar o sinal. E aí, só para eu ver se eu entendi, não é necessariamente você sentir o que o outro está sentindo, mas é com a sua percepção entender que tem um sentimento ali. Isso, e Tá. importante, porque tem esse filtro, né? É um sinal que ele não vem puro, assim. Você pega o sinal de acordo com a capacidade do seu receptor ali, que não tem todas as informações necessárias. Muito legal, muito legal. Então, é um sentir o sentimento do outro, que não é exatamente o sentimento do outro, tem um filtro, tá, tarará. Alguém arrisca algum outro palpite? Eu posso falar. Vai, Oi, amor. meu amor. Oi, lindeza. O Paulo tá meio que chorando aqui no colo da avó. Mas é bom, eu estava até escrevendo aqui, para mim, quando eu penso em empatia, vem uma coisa meio namastê na minha cabeça, sabe aquela coisa de o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você? E é exatamente como a Letícia trouxe, não é que você sinta exatamente ou se coloque no sapato do outro, porque é impossível, né? Mas é você meio que acolher dentro do teu conhecimento, do que você tem, do que você carrega no teu receptor, justamente,
e tentar ter respeito por aquilo, né? Então, tem a ver com olhar o outro, só para checar meu entendimento, olhar o outro, reconhecer que no outro existe um Deus, uma divindade, um ser digno de ser vivo como você. Isso. Né? E ter esse respeito, né? Legal. Alguém tem um borbulhante aqui que quer compartilhar? A Elisa colocou aqui no chat que perceber suas próprias emoções e tentar entender as emoções do outro a partir delas. Muito interessante. Então eu percebo assim que o conceito de empatia ele girava muito em torno de se colocar no lugar do outro, né? Me colocar no sapato do outro. E a Carolis traz isso, né? Que isso não é possível. Então eu vejo que já tem aqui nesse grupo uma consciência de que não é necessariamente se colocar no lugar do outro, porque isso não é possível, né? Então, uma vez eu escutei uma definição de empatia que eu gostei muito, que é a seguinte: empatia é considerar que o meu lugar impacta o lugar da outra pessoa. Então, nessa frase, tem várias coisas que a gente pode pensar aqui, né? Uma das coisas que eu gostaria de conversar com vocês é essa noção de meu lugar. Como que a gente sabe? Então, se o meu lugar impacta o lugar do outro, primeiro, que lugar é esse? Que lugar é esse que impacta o lugar do outro? E aí, não sei como é para vocês, mas da forma como eu vejo, a gente aprende o nosso lugar nas instituições religiosas, para quem tem esse drive acordado, a gente aprende nas instituições escolares e a gente aprende na instituição família, que sempre tem, de uma forma ou outra, essas instituições sempre remetem a algo que está acima. Então, veja só, eu peguei ícones aleatórios dessas instituições. Então, vocês veem, ó, a igreja está sempre apontando para cima, né? O professor está sempre grande e as crianças pequenas. Nesse aqui, as crianças nem têm corpo mais, só tem cabeça. E sempre essa figura que aponta para o lugar, ó, é aqui, é assim, né? E a família também, né? Tem essa prerrogativa de dizer o que, para onde nós devemos ir, né? Da forma geral, da forma como eu conheço e entendo o mundo, é assim que as coisas funcionam, certo? Alguém tem alguma impressão que é muito distinta disso? Aí coloca aí no chat, Lu, se alguém tiver alguma impressão muito distinta, coloca para a gente também integrar, né? Eu vejo em comum entre todas essas instituições a seguinte coisa, e lembra que a gente está falando do nosso lugar, né? Existe um caminho para o qual a gente tem que dizer sim, né? Então, nas instituições religiosas existem algumas doutrinas para as quais a gente tem que dizer sim, né? E quando eu digo ter que dizer sim, é assim, o não para aquilo não é bem visto, né? Mesma coisa nas escolas, mesmas coisas nas famílias. Então, são instituições guardiãs da convivência, como a gente conhece até então. Mas existe por trás disso uma questão hierárquica. E aí eu já quero, assim, não é que eu sou contra a hierarquia, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas, quando o nosso lugar está atrelado a algum tipo de hierarquia, isso gera alguns desdobramentos, né? Então aí, quando eu estou pensando em hierarquia, eu também posso passar a considerar que o lugar da outra pessoa impacta o meu lugar. Então, se é o meu mentor espiritual, isso impacta o meu lugar. Se é meu professor, isso impacta o meu lugar. Se é o meu chefe, isso impacta. Se é meu pai, minha mãe, isso impacta o meu lugar, certo? Então, se o meu lugar impacta o lugar do outro e o lugar do outro impacta o meu lugar, me parece que nós estamos falando de uma relação mais dinâmica do que estática. Faz sentido? Então, será que a gente pode refazer essa frase para o lugar que eu ocupo impacta o lugar que a outra pessoa ocupa? Já que é algo dinâmico, já que é algo que sofre influência,
isso parece muito mais com uma coisa viva e momentânea do que com uma coisa fixa e é isso e pronto. Né? E aí eu queria só acordar aqui uma coisa. Embora, na realidade, as relações e os lugares que as pessoas ocupam sejam dinâmicos, existe um bastidor cultural que diz que esse lugar é estático, que diz que existe um caminho. Ok? Tá fazendo sentido até aqui? Gente, vocês vão, né, me provocando aqui no chat. Eu estou vendo algumas pessoas só, mas eu queria trazer esse olhar mais macro, né? Então, vamos lá. Aí a gente pode pensar o quê? Que se nesse bastidor que existe um lugar fixo, um caminho fixo, uma rota pré-determinada, a gente está falando de uma dinâmica de poder. Então, eu tenho mais poder que você, portanto, eu digo o que você tem que fazer. Uma dinâmica de posse. Então, o meu lugar. E uma dinâmica também que beira uma função para o bem da instituição. Então, se dentro da escola eu quero sentar virada de costas para o meu professor, isso não é bem visto. Então, se dentro da minha família eu quero, sei lá, meus pais querem que eu trace um caminho e eu quero traçar outro, isso também gera um conflito, porque é para o bem da família, é o bem dessa convivência que está muito ligada numa dinâmica de poder. Uma pessoa tem o poder sobre a outra. E o meu convite aqui é para a gente acordar essa dimensão das dinâmicas, não de poder, mas da potência. Ops, espera aí que eu já fiz uma besteira aqui. Da potência, que é trocar. Eu tenho o poder por eu posso. É totalmente diferente. Trocar a dinâmica de função para o bem da instituição para uma dinâmica de função para o bem da vida. E de uma dinâmica de posse para uma dinâmica de uso consciente. Então, por exemplo, por que eu falei lá atrás da questão da hierarquia? A natureza, ela tem uma hierarquia. Então, por exemplo, essa árvore aí, ó, as folhas estão acima da árvore, que tem o tronco, mas é uma hierarquia de função onde cada parte está agindo em prol do bem do todo. Faz sentido? Como seria, por exemplo, uma escola onde a hierarquia fosse de função para o bem da vida? Né? Como seria se as famílias se trouxessem para o mundo com essa perspectiva de vamos entender quem é esse ser humano que está vindo aqui e vamos celebrar a vida dele, vamos nos reorganizar as nossas dinâmicas para potencializar a vida desse ser humano e não querer que esse ser humano seja quem a gente quer que ele seja? Não sei como que é para vocês, mas para mim isso ainda é muito distante do real, né? E aí, a gente saindo de uma dinâmica de competição, domínio, obediência, precariedade e escassez, para uma dinâmica de cooperação, acordo, adaptação, prosperidade e abundância. E, da forma como eu vejo, a forma de sair dessa dinâmica engessada, onde todo mundo tem o seu lugar meio que pré-determinado culturalmente, para essa dinâmica onde a gente pode prosperar sendo quem somos, é a não violência. Tudo bem até aqui, gente? Tá muito doido? Vocês querem perguntar algo? Que eu vou embora, né? Vou lá pro... Tudo bem? Lu, você vai me sinalizando aí, tá? Que eu não tô... Beleza, Lu? Que eu tô te vendo aqui, você vai me dando os feeds, tá? Vai lá. Tá. Então, beleza. Deixa eu ver o que é que tem nesse. Eu queria que a gente visse esse vídeo. Eu preciso compartilhar o som, né? Como que eu faço, Lu, aqui? Eu tenho que... Acho que eu tenho que parar de compartilhar e acionar, para de compartilhar. Né? Tá, para de compartilhar. Botão na caixinha lá embaixo. Share sound. Boa. Então, vamos lá. Então, eu queria que a gente olhasse esse vídeo pensando nisso tudo que a gente conversou agora, né? Dessas dinâmicas de poder, desses lugares pré-determinados e da não violência. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Em 2 minutinhos o vídeo, tá, gente?
A Ludo que me mostrou esse vídeo, Ludo. Gente, eu não esperava isso, não. Eu fiquei impactado aqui. Eu vou te matar, Juliana. Eu vou te matar, Juliana. Eu vou te matar. Por que você vai me matar, mana? Por quê? Olha Porque essa é a minha pergunta. Essa é a minha pergunta da minha jornada no ciclo. Olha isso, já vai ter várias respostas. Ela responde a minha pergunta. Tem uma pergunta aqui. Vai lá. Não, eu entendi que a Ludo descobriu, fez alguma conexão. Não sei. Então, eu queria ouvir um pouco, assim, como que, sei lá, uma ou duas pessoas, como que esse vídeo, nesse contexto de empatia, de lugar que impacta o outro, como que isso chega para você? Se alguém quiser comentar. Espera aí que eu tenho que parar aqui. Pronto. Lu, por que você ficou impactado que você não esperava isso? Assim, é bem imersivo aqui, né? O fone de ouvido me levou à imersão acho que o Zack, sei lá o que, conseguiu impactar com a música e com a sequência. Né? Mas... em 2 minutos eu testemunhei que uma grande jornada da espécie, né? O triste é que quando chega no século XXI, as imagens que caracterizaram foram ursos polares com geleiras derretendo e outras imagens horríveis. Mas acho que a primeira coisa que ficou mais vivo foi a diversidade cultural, né? Uma coisa talvez está tendenciado a minha fala porque eu estava conversando com a Ana Flávia e com a Amanda hoje mais cedo. E aí está muito vivo assim, uma diversidade de como existem múltiplas verdades, que a gente estava conversando. Né, uma visão antimaniqueísta de que existe o bom e o mal, e abstrair um pouco do juízo de valor dentro de alguma situação. E aí o que ficou vivo para mim vendo esse vídeo foi assim, essa diversidade de culturas e de acontecimentos. E o que acontece quando a diversidade de culturas ela é ameaçada? Ou, né? Vai lá, né?
Não sei, me veio a palavra guerra, gritou aqui na minha cabeça. Não sei se era Laís está intenção. dizendo extremismo, guerra, destruição, né? Porque só existe aí tem até uma cena de uma pessoa escravizada com uma coisa de ferro aqui, né? Porque nessa perspectiva de numa dinâmica de poder, o meu lugar impacta o seu lugar, eu posso te escravizar, eu posso te exterminar. Então, assim, né? Agora, quando a gente troca isso por uma dinâmica não de poder, mas uma dinâmica de potência, cada ser humano que nasce é um milagre, né? E o pessoal colocou aqui, a Ana colocou escassez, também me veio medo, a Laís tinha colocado extremismo e a Alessandra disse que para ela poder está ligado à destruição. A Karen está colocando aqui E a guerra. Karen... É tão simples quanto uma escolha, né? Para onde a gente escolhe olhar, para esse lugar do poder, da hierarquia e do meu lugar impacta, do caminho único, ou para o outro lado. Só que a gente está num sistema onde, se a gente olha para o outro lado, muitas coisas acontecem com a gente, né? Então, vamos explorar um pouco sobre como que a gente consegue olhar para o outro ou para outros lados, que não esse do caminho único, da história única e dessa coisa que tem potência para, ou já deu uma merda gigante, né? Então, vamos explorar um pouco a ideia do que é a não violência, que é esse caminho que eu estou propondo para sair dessa dinâmica de poder para ir para uma dinâmica da potência, né? Alguém tem alguma hipótese do que é a não violência? Que gostaria de compartilhar? Pode ser pelo chat também, se estiver chato, abrir o microfone aí. Você vai me falando, Lu, se alguém colocar no chat alguma coisa, porque eu não posso ver aqui, né? Lembrando que não existe certo e errado, isso aqui não é uma aula tradicional, é uma conversa. Então, sintam-se à vontade para falarem abobrinhas. Isso, lembrando que esse é um lugar, acho que o convite da Reaprendiz é justamente esse, né, Lu? De não ser o caminho, mas de brotar o que tiver que brotar e de gerar caminhos, né? Isso eu gosto muito. Bom, então vamos lá, né? Vamos. Eu quero dar um palpite. Oi, amor, vai, por favor. Eu estava pensando sobre isso, não isso exatamente, né, mas uma coisa que me parece parecida com isso, que é essa questão dos limites, né? Então, por exemplo, assim, faz de conta que a gente está conversando aí você, e aí surge alguma situação, e aí a maneira como você coloca, a maneira que eu reajo, a maneira como você reage, a que eu reajo, gera ruído. E aí, enfim, e o ruído é desconfortável. E aí, como que a gente lida com esse desconforto, né? E aí, tô entendendo que um caminho pode ser trazer as informações que estão disponíveis e tentar parar por aí e eu olhar junto para elas, assim. Então, tem a ver, a não violência tem a ver com uma forma de lidar com o incômodo, com o ruído. Através da honestidade. Que tem a ver com uma honestidade. Isso. Legal. Alguém mais quer dar um input? Quer integrar aqui quer pôr seu ingrediente no bolo, gente? Um granulado. O João colocou que talvez evitar as causas e condições dentro das relações que trazem a origem do sofrimento à tona. Que traz a origem do sofrimento à tona. Então, se a gente evitar isso, a gente está praticando a não violência. Interessante. Vamos ver. Depois a gente volta nisso. E a Clara colocou que poderia ser respeito à não violência. Respeito, legal. É legal essa palavra respeito, né? Porque tem a ver com a professora Lucelena que fala isso, tem a ver com respíceres, que é olhar de novo, espiar a pessoa de novo. Tipo, eu te olho, peraí, deixa eu te olhar de novo, porque deixa eu demorar um tempo aqui te olhando, te vendo como ser humano. Mas vamos lá, né? A gente está partindo da premissa de que
existe um capuz cultural aí na nossa sociedade de um caminho certo, de um caminho único, do caminho, tarará, tarará. Você fala assim, não, sim, sim, sim. E se a gente falar não? O que pode acontecer se eu falo não? Então, se o meu professor diz assim para mim, vai lá para o seu lugar e senta, eu falo, não vou. Ou se minha mãe diz assim para mim, minha filha, você precisa limpar o seu quarto. E eu digo, não vou limpar. Minha filha, você precisa cortar o cabelo. Não vou cortar. Minha filha, você precisa se separar desse seu namorado, sua namorada. Não vou me separar. O que será que pode acontecer? Né? Então, algumas hipóteses aí. Vamos ver se ressoa para vocês. Você recebe, nossa, você não tem educação, não. Ou, ai, que egoísta que você é. Ou, nossa, que desagradável, pessoa desagradável. Alguém já se sentiu neste lugar aí, quando disse um não? Ou alguém já deixou de dizer um não por medo de sentir algumas dessas coisas aí? Mãe, cadê você? Denunciando. Minha câmera desliga sozinha, ele sabe. Toda hora. Gente, não sei quanto a vocês, mas eu passei 99% da minha vida até aqui com esse medo de ser taxada de sem educação, de desagradável, de egoísta, né? Então, muitas vezes eu disse sim para coisas que, na verdade, eram não. Muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Aí eu pergunto para vocês, será que isso tem alguma coisa a ver com não violência? O que acontece dentro da gente quando a gente fala um sim, que na verdade era para ser um não? Né? Pensar sobre isso. Então, parece que no mundo existe uma regra, uma régua do bom e do mal, do certo e do errado, do bonito e do feio, do que presta e do que não presta. E ninguém que eu conheço quer ficar perto da régua do mal, quer ficar nesse ladinho do mal, do feio, do errado, do sombrio, né? Nessa balança, todo mundo quer ficar no lado do bom, do agradável, do lindo, do perfeito, né? Ou mais perto disso possível. Porque é um preço caro pagar, falar não. Não sei como que é para vocês, mas para mim sempre foi muito caro dizer não. Né? Enfim, nem tudo está perdido, meus amores. Vamos lá, vamos em frente. Quando a gente pensa nisso, bom e ruim, certo e errado, a gente está falando de uma balança, de um julgamento, né? E eu pergunto para vocês, a gente tem realmente escolha quando a gente está sendo julgado? O que vocês acham? Quando existe Escolha essa em que regra. sentido? Escolha, tipo assim, se alguém diz para você, se está numa aula, por exemplo, e aí você quer levantar, você quer ir no banheiro e você tem que pedir para o seu professor, para sua professora, para você ir no banheiro. Como que é? A escolha nesse sentido mesmo, de eu vou fazer o que eu quero fazer, eu vou exercer o meu direito de ir e vir, por exemplo. Você vai ser julgado se isso vier ser um incômodo para quem estiver na sala. Né? Não tem contexto, né? Não é porque você está sendo julgado por alguma coisa que você está necessariamente errado. Por exemplo, eu estava assistindo o filme Coach Carter, né? E ele é treinador do time de basquete e tudo mais, e ele decide trancar a quadra e não permitir que os jogadores dele joguem os jogos até que eles tenham a média em que todos os jogadores concordaram de ter para poder participar do time. Né? E ele foi muito criticado pelos pais, pela cidade toda, sendo que ele estava visando, né, o futuro dos meninos, deles poderem se formar no ensino médio e poder ir para a faculdade. Teve uma votação, né, com o conselho do colégio e os pais, os responsáveis, e todo mundo votou a favor da abertura da quadra, passando por cima do treinador, né? E o time do treinador, os meninos se juntaram a ele, né? Ficaram junto com ele e falou, não, a gente fez o contrato e a gente se comprometeu a tirar tal nota, então é isso que a gente vai fazer. Então, ele foi julgado, foi massacrado, perseguiram ele, né? Estragaram a loja dele, algum negócio assim, por ele estar fazendo algo certo, né?
Então, independente do que você estiver fazendo certo ou errado, você vai ser julgado pelas pessoas. Justamente, porque esse conceito de julgamento é justo isso, de colocar que existe um certo e existe um errado. E as pessoas se norteiam por essa régua. Será que isso é real? Ou será que isso é relativo? Será que é uma régua para a humanidade inteira? Ou será que isso, né? Como esse exemplo que você trouxe aí é maravilhoso. Da perspectiva de muita gente, o que estava acontecendo ali era certo. Mas dizia a cultura, dizia, sei lá o que, a regra, não sei o que era errado. Então, a minha pergunta é fácil dizer sim? Ou melhor, é fácil dizer não quando esse não custa caro? Quando esse não te bota lá do ladinho da régua dos errados, dos mal educados, dos excluídos, dos que têm déficit de atenção? Uma vez, eu sou professora, né? Eu estava dei uma lição lá para as crianças e o menino virou para mim e falou assim: eu não vou fazer essa porra. Parte de mim ficou chocada com aquele menino, que menina. E outra parte de mim falou: meu, não faz mesmo, porque isso não passa de uma porra, não faça. Porque é isso, né? Ele está denunciando, aquela criança está denunciando que aquilo para ela não faz o menor sentido, ela está dizendo o não dela. Né? E como é complexo para a gente, sempre acostumados e acostumadas nesse caminho único, dizer não, não quero esse caminho, quero outro. Não quero ser família Doriana, Margarininha, ter um empreguinho, não quero fazer faculdade. Né, Lu? Como que foi para você dizer não quero, não, isso não faz sentido para mim? Esse caminho que é traçado para os jovens, desde que eu era jovem, não é um caminho para você, né? Sim? Legal. Então, vamos seguir aqui. Quer falar, Lu? Fala aí. Colocar que a Laís colocou aqui, né? Que ela acredita que o julgamento está na cabeça do outro. Não tem como controlar isso, então cabe a gente escolher o que nos faz bem. Que eu acho que é isso que você está falando, né? De conseguir, tipo, consultar o interior e conseguir ver qual que é a minha régua dentro dessa decisão, dentro dessa situação. Só que eu acho que já amarra, ou melhor, né, é um conflito, é uma coisa difícil, a hora que entra na discussão seguinte, que eu adorei o que você perguntou, que quais são as perdas, né? Será que é fácil, quando a gente diz um não, quanto que custa esse não? Então, por mais que o julgamento seja do outro e cabe a nós mesmos lidar com isso, quanto que não custa lidar da maneira que a gente quer lidar, né? Não, então eu vou fazer o que eu quero. E aí, quais são as perdas? Se é que existem perdas, mas quais seriam as perdas que acontecem na relação e eu acho que talvez, imagino eu, que a não violência seja uma forma de expressar isso, diminuindo a perda. Não sei. Para talvez fazer ser mais assertivo. Porque se eu quero fazer X e a pessoa não concorda que eu quero X, como que eu posso expressar para a pessoa que esse X é importante para mim e diminuir essa perda, talvez? Perfeito. E olha só, uma pergunta que eu te faço aí, Lu. Essa sensação de perda é um sofrimento, né? É um incômodo, é um pesar, né? Que está em você. Então, embora o julgamento seja do outro, embora a régua seja do outro, e é um outro grande, né? É um outro cultura, é um outro sistema. A gente sofre porque, de uma certa maneira, isso está costurado na gente também. Porque não é que a gente fala, não, beleza, vou seguir em frente aqui na... Dói, porque isso tem uma consequência. Agora, vamos pensar num mundo onde as escolhas das pessoas fossem respeitadas como elas são, né? Utópico, mas você escolhe dizer sim ou não e você não tem perdas, né? Você tem o ganho, você tem as consequências da sua escolha, do sim que você disse, do não que você disse, que são consequências que você está topando ter, né? Desde que não seja meu filho, se você for gay, nunca mais fala com você. Então, o que é isso, né? Como que a pessoa vai... Enfim, tá, vamos seguir aqui. Então,
olhando para esse lugar, né, do caminho único, do certo e errado, do eu só posso falar sim, eu só posso ser agradável, eu tenho que obedecer, para um outro conceito, que é o conceito de consentimento, que é, vem algo para você e você, que nem a Laís falou, acho que foi a Laís que falou, consulta o seu interior e vê se aquilo é um sim que você tem para responder ou se é um não. Então, a não violência é exercer o direito à escolha. Quando a gente pode escolher, a gente está vivendo uma relação de não violência. Faz sentido isso? E poder escolher não é assim, ó, você tem aqui e aqui. Qual você quer, benzinho? Não, é tipo, o que está vivo aí em você? Me diz o que é para onde está levando o seu sim e para onde está te afastando o seu não, o seu sim, que a gente não sei como é para vocês, tá? Para mim, eu tenho dificuldade em detectar dentro de mim onde está o meu sim e onde está o meu não. Então, quando vem uma situação para mim, um convite, uma proposta, seja o que for, eu paro um pouco, porque eu não sei se aquilo é sim ou se aquilo é não. Se eu estou falando sim para ser agradável, se eu estou falando sim para não ser abandonada, se eu estou falando sim para não ser execrada. E aí, meus amores, quem é que está praticando violência comigo, nesse caso? Quando eu digo sim para uma coisa que é não? Eu mesma, né? Então, por isso que esse chamado para a gente pensar hoje é empatia e autoempatia. Então, quando a gente exerce de verdade o nosso direito à escolha, e para isso a gente tem que sintonizar, a gente tem que se ressintonizar, né, com a gente. E aí eu não vou falar isso para vocês, deixar vocês no ar, né, sem dar um jeito de fazer isso. Mas quando a gente se ressintoniza com com o nosso sim, com o nosso não, a gente para de ser violento e violenta com a gente mesmo. Isso é a primeira coisa, né? Então, vamos seguir aqui. CNV. Essa é a ferramenta que eu encontrei, que foi mais eficaz, né, de todas. Eu adoro pesquisar uma ferramenta. A CNV, até hoje, ela me trouxe percepções, ela me trouxe ações, ela consegue me nortear onde está meu sim, onde está meu não e como eu saio das enrascadas. Então, tem esse passo a passo da CNV que o codificador da CNV, né, que foi a pessoa que sistematizou e se inspirou em Gandhi para esse conceito da não violência, né? Que não sei se vocês sabem, né, quando a Índia foi invadida pela Inglaterra, o Gandhi disse para a população, trouxe esse conceito da não violência, que é não vamos reagir, né? Vamos agir, mas não reagir. E depois eu conto um pouco mais disso para vocês. Então, quando o Marshall Rosenberg codificou essa ferramenta, ele não queria escrever um livro e colocar esse passo a passo. Por quê? Ele já imaginou, puta, as pessoas vão usar isso como uma ferramenta, uma coisa mecânica, e isso vai dar merda, porque isso tem que estar enraizado num troço que não é mecânico, né? Que é justamente esse twist de você entender o que é a não violência, que tem a ver com preservar as possibilidades de escolhas para você e, obviamente, para os outros, né? E outras. Então, ele, nas percepções dele, ele entendeu que a CNV poderia ser praticada desta forma. Então, eu estou numa situação que está me trazendo um impacto, tá? Geralmente esse impacto não é gostoso de sentir. Então, eu observo o que está acontecendo e eu narro este fato. Depois a gente vai fazer um exercício disso. No passo seguinte, depois que eu narrei o fato, eu me observo e vejo o que eu estou sentindo. E aí, outra coisa muito louca, a gente não sabe nome de sentimento, né? Tô falando a gente, mas tô falando de mim, tá, gente? Quando eu falar a gente, tô falando de mim mesmo. Depois, eu detecto a minha necessidade. O que preciso? O que é importante para mim aqui? E aí eu posso ir para outra pessoa que está envolvida nessa situação e fazer um pedido ou uma proposta. Certo? Então, olha só.
sentimentos. Olha a quantidade de sentimentos. Vocês estão dando para ler aí, tá dando, gente? Quantidade de sentimentos. Então, ó, eu vou pedir para vocês lerem, assim, dar um minutinho para vocês lerem, e depois irem reparando a diferença entre os pensamentos da primeira lista e os sentimentos da segunda lista. Se vocês percebem alguma diferença e que diferença é. Então, um minutinho aí para vocês lerem. Não vou nem pôr música, Lu, porque um minutinho é pouquinho, né? Alguém já detectou alguma coisa? Fala, não, a primeira lista fala de sentimentos tal, e a segunda lista fala de sentimentos tal. Ou... Me parece que é mais gostoso de sentir as coisas da primeira lista do que da segunda. São sentimentos mais gostosos de sentir, os da primeira lista. Muito bom. Alex colocou positivos versus negativos. Laís, quando eu vi essa lista, pensei igual você, positivos versus negativos. Aí sabe o que eu percebi, Laís? Eu estava julgando esses sentimentos. Como o julgamento está vivo na minha mente, positivos e negativos. Isso também não é colocar as coisas na régua? Então, eu quero só sentir o que está na primeira lista, eu não quero sentir o que está na segunda lista. Mas eu sinto, né? E o que acontece quando eu sinto, será? Então, será que quando eu olho para esses sentimentos de uma outra forma, com uma outra característica, tipo, como a Letícia falou, assim, esse é mais gostoso de sentir e tal. Será que isso não muda? Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Então, a pergunta era, né, qual é a diferença entre as listas de sentimentos? Então, né, um mais gostoso, positivo, negativo, tem esse caráter. E outra pergunta para a gente responder daqui a pouco, será que a gente precisa usar a CNV? Será que a gente precisa ser não violento quando a gente está sentindo as coisas que estão na primeira lista? Será que os sentimentos da primeira lista estão, de alguma forma, conectados com a violência? Vamos pensar sobre isso também daqui a pouco. Então, olha só, olha o que estava escrito embaixo de cada sentimento, gente. Da primeira lista de sentimentos mais comuns quando sentimos que nossas necessidades foram atendidas. Quando a situação nos traz, nos nutre do que é importante para nós. E a gente chama isso de positivo, de gostoso, né? A segunda lista é a lista de sentimentos mais comuns quando sentimos que nossas necessidades não estão atendidas. E é claro, né? É claro, se a nossa necessidade não está atendida, se o que é importante para a gente não está acontecendo, é claro que a gente fica pé da vida, é claro, não é? Mas a gente chama isso de negativo. Eu não posso sentir isso. Embora a minha necessidade não esteja atendida, eu tenho que sorrir, tenho que ficar assim, né? Porque sou uma boa menina, sou educadinha e tal. Aí, olha só a frase do Marshall que eu amo. Ele diz assim, que toda a violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, quando a minha necessidade não atendida, eu experimento todos esses sentimentos ruins, incômodos, negativos. E se eu me expresso, veja bem, tragicamente a partir desses sentimentos, eu cometo uma violência. Ju, Existe algum... Oi, amor. Eu talvez tenha alguma correlação, mas a gente tem o grupo, né, o Boletim Reaprendiz, e lá, além de a gente compartilhar esses eventos abertos, também tem, periodicamente, eu estou compartilhando pílulas de conteúdos. E aí, uma que eu compartilhei, a primeira, foi sobre uma frase que eu escutei da Rafa Brides, se eu não me engano o nome dela, mas eu acho que não é dela, que é todo julgamento é uma confissão. Então, sempre que alguém julga, ela está dizendo algo sobre ela mesma. Não necessariamente que, então, por exemplo, eu estou lá gravando meus stories
dando minha blogueirada. Não é porque alguém está me olhando do outro lado falando, nossa, olha esse menino achando que ele é alguma coisa. Não é porque ela me julga isso que ela quer ser blogueira, ou ele quer ser blogueiro também. Mas é uma confissão acho que é de uma necessidade não atendida, ou é uma confissão de que essa pessoa deixa de fazer o que ela quer por medo do julgamento alheio, sabe? Então, quanto mais você vê o julgamento no outro, mais você também vê em si mesmo. E aí eu acho, e estou fazendo uma correlação aqui, que de certo modo seria algo nesse sentido, né? Que nesse caso a violência dessa pessoa de me julgar seria uma expressão de uma necessidade que talvez não foi atendida nela, por isso que ela está me julgando, né? Eu acho. Sim, e olha que profundo isso. Quando ela parte para esse julgamento, ou para essa estratégia trágica e violenta de te julgar, de falar que esse menino, esse idiota aí, com certeza é uma confissão, por quê? Porque ela fala assim com ela. É isso que ela vê quando ela vê alguém exercendo sua autonomia. Então, provavelmente, ela não exerce a autonomia dela. Quando alguém exercendo a potência, então, provavelmente, ela não exerce a dela. Por medo de ser julgada como ela julga. Aí está a confissão. E a gente vai também ver um pouco mais sobre isso à frente. Gente, eu tô falando que a gente vai ver mais sobre isso pra frente. Se eu esquecer um negócio, vocês me cobram, tá? Nossa, tá. Mas só para colocar que aí o que você falou agora me lembrou outra coisa que eu acabei de esquecer. Daqui a pouco Eu comecei a saber. Eu lembro. Daqui a pouco você lembra. Então, olha só. Se a gente não sabe nomear os nossos sentimentos... como que você tá hoje? Tô feliz. Tô triste, eu tô com raiva. Eu lembrei. Vai lá. Vai lá. É que quando a gente percebe aquela frase anterior ali, que como é que é? Toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. E essa correlação de todo julgamento é uma confissão, essa frase aí ajuda a, quando alguém me julga, eu tirar a parada pessoal. E aí eu fico menos violentado ou agredido quando eu entendo que, na verdade, é uma necessidade da pessoa que não está sendo atendida. E não no sentido... Porque muitas vezes a gente fala, eu sou melhor que isso. Né? Quando alguém julga, ela não merece minha atenção porque eu sou melhor que isso, como se você tivesse sobre, né? Porque ela está julgando e você está sendo julgado. Mas aí a parada é que você sai dessa relação de poder, e aí quando eu percebo que a pessoa está me julgando, eu só reconheço e tomo consciência que provavelmente é uma necessidade dela que não está sendo atendida, né? E aí eu paro também de me frustrar tanto, ou de me sentir tão atacado, sem me colocar sobre a pessoa, como se eu fosse melhor também. Faz sentido a gente dizer que, nesse caso, você está entendendo que o seu lugar impacta o lugar dela? O lugar que você ocupa impacta o lugar que ela ocupa? E é isso. Como ocupa? Se te incomoda, aí você entende que o lugar que ela ocupa impacta o lugar que você ocupa. E tem uma trama aí, que a gente, né, tem modos de navegar por isso fora da dinâmica de poder. Eu sou melhor que você, foda. Aí, a gente tá... Gente, eu adoro falar, tô nem aí. Mas só que depois eu falo, tô nem aí pra mim mesma, entendeu? Então eu tô tendo que... Vamos lá. Então, olha só, se a gente mal sabe nomear nossos sentimentos, inclusive a gente nem pergunta para as pessoas como você tá, né? A gente pergunta, tá tudo bem? Oi, tudo bom? Para a pessoa não responder como ela tá, porque eu não sei falar de sentimento, né? Imagina se a pessoa chega para você e fala assim, nossa, deixa eu buscar um sentimento lá. Nossa, hoje eu tô muito desconfortável, porque A, porque B, eu tô meio irritado, porque A, porque B, tô nervoso. Aí eu já fui, né? Já viro as costas, já vou embora. Que é isso também, né? A gente escutar o outro em presença e tal. Agora, necessidades. Se a gente não sabe falar dos nossos sentimentos, né? Quanto menos das nossas necessidades. O que é importante para nós? E aí, gente, tem uma coisa tão linda, maravilhosa disso, que eu posso não entender o que você está sentindo. O seu sentimento pode ser muito estrangeiro para mim, mas eu consigo me conectar com a sua necessidade, porque essas necessidades são comuns a todos os seres humanos.
Então, isso é muito lindo. Então, a não violência tem a ver também com essa conexão entre os seres humanos e olhar o outro, como a Carolis falou, né? Como um Deus. A minha divindade saúda a sua divindade. Né? Tem um lado meio piegas disso, mas eu amo, acho maravilhoso. Então, vamos lá. Então, vamos praticar agora, amores. Imagina a seguinte situação. Acho que eu já contei para você essa, Lu, para você também, Fê, e para você também, Ju. Já. A gente tá lá, tem uma pessoa aqui com o netinho dela no parque, coisa mais linda, um domingo ensolarado de primavera, uma delícia. E aí chega um senhor maravilhoso com seu cachorro, o seu Golden Retriever. Não, agora não tá mais na moda Golden, né? Mas ele, tudo bem, ele é mais velhinho. E solta o seu Golden Retriever, ele vai em cima do netinho desta pessoa. O que a gente pode fazer para ter uma postura não violenta, para comunicar? O que é essa pessoa aqui, ó? Se você fosse essa pessoa, o que você faria para comunicar de forma não violenta? Alguém tem alguma? Então, olha só, vamos voltar lá no passito a passito. Alguém quer arriscar? Então, a cena é: eu estou com o meu netinho, meu filhinho no parque e vejo uma outra pessoa com seu cachorro solto e o cachorro vem e pula em cima e derruba a criança que está comigo no chão. Vai lá. Acho que primeiramente a gente tira o cachorro de cima da criança, aí depois a gente fala com o velho, pra ver se tá tudo ok. Boa. Vamos imaginar que o cachorro nem chegou perto da criança, mas que você já ficou ali, ele tá vindo, ele tá solto. Para não ficar tão difícil assim. Vai, o cachorro não pegou na criança ainda. Como que você falaria com o cara, por exemplo, se você fosse essa pessoa? Deixa eu dar um exemplo aqui, vocês me falam se é violento ou não violento, tá? Então, aconteceu essa cena e essa pessoa chega pro cara e fala assim: olha, meu senhor, o cachorro do senhor é muito bravo, tá solto, tá fazendo a maior bagunça aqui. O senhor, sabe, o senhor tinha que prender ele para vir para o parque, né? Por favor, porque você vê que todo mundo está desconfortável com essa situação e, por favor, prende seu cachorro. Isso é violento ou não violento? O que vocês acham? Lê aí o chat para mim, Lu, se tiver alguém escrevendo, que eu não estou. A Lê colocou que já achei bom. Entendo que tem julgamento, mas achei educado. A Lê falou. Pois é. Então, Lê, eu estou supondo aqui que você está atrelando a não violência à educação. Será que é isso? Não sei, tá? Vamos pensar sobre. Aí, eu vou dar outro exemplo para vocês, que é assim. Ela chega para o cara e fala assim: olha, meu senhor, eu observo que já é a terceira vez que o senhor vem com o seu cachorro solto da coleira aqui no parque. Eu tenho muita necessidade de segurança quando eu estou aqui com o meu neto no parque, eu me sinto muito medo. Então, por favor, eu gostaria de fazer um pedido para você. Prenda seu cachorro, por favor. Isso é violento ou é não violento? O que vocês acham? Laís acha que é não violento, Clara acha que é não violento. Embora a postura dessa pessoa esteja firme, né, esteja imbuída até de um sentimento de raiva, né, é firme, mas não é violento, porque ela está se responsabilizando pela experiência dela. Né? Ela não está chegando para ele e falando assim: você é um irresponsável, deixa esse cachorro solto aí todo mundo, que não sei o quê, que absurdo. Né? Porque não tem julgamento e porque expressa o sentimento, a necessidade e faz um pedido. Agora, vamos pensar aqui, gente, o que é um pedido? O que é uma proposta? Vamos supor que o cara falasse: não, eu não vou vir com o meu cachorro na coleira.
o que diferenciaria essa frase que ela disse? O senhor pode, por favor, pôr seu cachorro na coleira? O que diferenciaria isso ser um pedido ou não ser um pedido? Se ele falar não, E se ele falar não? E se ele falar não, Lu? No lugar dessa pessoa, o que você faria? E chatão, né? Cara chato. Chatão. Mas aí você já julgou o cara, chatão. Eu julgaria também. já julguei. Já julgou o chatão. Eu julgaria também. Mas vai fazer o quê? Vai pegar o cachorro do cara e prender? Aí, será que é aquela da lei dos 2 pés? Se eu estou incomodado, eu pego e me retiro. De Talvez. qualquer maneira, a diferença entre um pedido e um não pedido é que a pessoa pode dizer não para você. Se a pessoa não pode dizer não, você está voltando lá para a dinâmica de poder do sim e não. Se a pessoa diz não, chato, não quero saber, velho da puta, que não sei o quê, pronto, já voltou. E, gente, é tão fácil fazer isso. Mas, se a gente está também, quando a gente faz um pedido, a gente lembra lá do consentimento, eu vou me dar o consentimento, eu vou aceitar, testar a resposta que essa pessoa vai me dar. Você pode, por favor, pôr seu cachorro na coleira? Não, não posso, porque eu também, do mesmo jeito que você tem direito de trazer seu filho sem a coleira, eu tenho direito de trazer o meu sem a coleira. Aí, o que a pessoa pode fazer? Fiquei puta nas minhas calças, eu vou voar na goela desse velho. Mas eu me dou opção de não reagir ao que eu estou sentindo. Então, eu posso fazer uma proposta. Então, que tal? O senhor vem sempre nesse horário aqui no parque? Vamos combinar que o senhor vem, para a gente não ter mais esse problema, o senhor vem, eu venho uma hora depois com o senhor, vamos negociar? Né? E aí você vai construindo, aí é que está o X da questão. Você constrói uma realidade baseada em algo um pouco mais sofisticado do que uma reação. Né? Que a reação está muito ligada no certo e errado. É certo, isso está errado, pá, isso está errado, teu direito de dar um soco no meio da tua cara, porque isso está errado, né? A mulher poderia falar. E o cara poderia falar, está errado também, você achar que meu cachorro... Enfim, aí viraria um angu de caroço. Mas, quando a gente faz um pedido e faz uma proposta, a gente tem a chance de construir uma realidade baseada em algo mais sofisticado que uma simples reação. Então, vamos lá. Qual é o estado interno que favorece que eu me comunique de forma não violenta? Porque não sei como é para vocês, mas não é trivial, não é simples. E não, a gente pode até tentar, né? Mas, vamos lá. Imagina que você, sua vida inteira, seguiu o caminho do bem e fez tudo certo, e fez tudo que te falaram para fazer, e você foi a melhor aluna, e você foi a melhor filha, e você foi... nossa, foi agradável com todo mundo, educado. E, de repente, você vê aí essa outra figura pegando o caminho certo, pegando as setinhas da vida e brincando, e pintando. Como será que fica o estado interno dessa pessoa aqui? Imagina você. Então, vamos imaginar uma situação concreta, né? Você está lá... Vou voltar para a escola, assim, que acho que é um território comum entre todos nós. Você está lá, estudando, fazendo lição de casa, tal, não sei o que lá, e aí você vê o cara do fundão rindo pra caramba, a menina do fundão rindo pra caramba, eles estão se divertindo demais, e a professora não fala nada. O que você sente? Ou a professora fala, vocês dois vão sair da sala agora. Quem comemora? Quem comemora eles serem expulsos da sala? Né? Agora, imagina que a professora chega para essas duas pessoas e diz, nossa, gente, vocês estão vivendo a melhor fase da vida de vocês, que bom que vocês estão rindo. Você que está aí comportadinha na frente, tchau, pode sair daqui. Já pensou? Já pensou como seria? Né? Então, eu estou trazendo isso para vocês para dizer que, da forma como eu vejo, nós estamos colonizados e colonizadas por esse sistema do certo e errado e de regras
que servem a uma instituição, né? Então, a gente serve regras, não o contrário, as regras não nos servem, que devia ser assim, né? A gente devia fazer regra para nos servir e não servir as regras que já estão feitas. Então, quando a gente está nesse estado, vê se faz sentido para vocês isso. Eu protejo o que me limita, por medo de perder o lugar que me foi atribuído. Então, me disseram que eu tinha que ser desse shape. E eu me moldei para ser nesse shape. E eu só caibo no lugar que tem esse shape. Porque nesse formato, né? Esse recorte aqui. Porque me disseram a vida inteira e eu fiz tudo o que podia. Eu me contive, eu me encolhi, eu me atrofiei, eu fiquei com vergonha, eu me intimidei para caber aqui nesse espaço. Então, me parece que esse é o único espaço, né? O quebra-cabeça, essa peça só cabe num lugar. Certo ou não? Não é isso? Agora, e se eu reconhecesse os meus atuais limites por coragem de encontrar o meu lugar? E o meu lugar, vamos lembrar, o lugar que eu ocupo nesse instante. Porque eu vou mudar, eu vou me desenvolver, eu vou mudar de ideia, eu vou querer outras coisas. Então, que tal? E se a gente pudesse ser esse ser mutante, né? Que vai se desenvolvendo, que vai se ampliando, que vai mudando, que vai desabrochando, né? E aí, a minha hipótese vamos lembrar, né, lá da CNV que ele fala dos sentimentos, das necessidades. A minha hipótese é que a minha necessidade revela o meu contorno neste momento. Então, isso é importante para mim. Então, eu preciso estar indo na direção disso. Isso daqui eu não quero, é importante que não aconteça. Então, eu venho e aí eu vou entendendo qual que é o meu limite, né? Então, por exemplo, eu me relacionar com uma pessoa que fala, que se preocupa com a minha aparência, não é algo que... Eu tenho necessidade de outra coisa, então eu vou me afastar disso. Eu estar convivendo com pessoas que me ajudam a pensar sobre outras coisas, tenho necessidade de desenvolvimento intelectual, eu vou nesse sentido, né? E como que eu sei se eu estou indo nesse sentido ou no outro? Pelos meus sentimentos. Lembra que os meus sentimentos, quando as minhas necessidades estão atendidas, são uns, e quando elas estão não atendidas, são outros? Né? Então, eu consigo, pelos meus sentimentos, entender se eu estou caminhando em direção às minhas necessidades atendidas ou se eu estou me afastando delas. Faz sentido, gente? Isso que eu estou falando? Muito louco? Né? Vocês vão me falando, hein, gente? Está muito louco. E aí eu encontro pertencimento. Eu não tenho que caber num quebra-cabeça. Eu posso encontrar pessoas que vão compor a minha comunidade, o meu grupo, né? Enfim, né? Você vê aqui que aqui tem o rosinha, aqui tem o rosinha, mas aqui também tem azulzinho. Então, esse cara também podia estar aqui, esse cara podia estar aqui, porque nós somos múltiplos, né? Então, não é só, eu encontrei com o Luiz, vou ficar com o Luiz por causa da vida, porque a gente combina. Não, eu também encontrei com a Fernanda, eu também encontrei com a Letícia, eu também encontrei com a Carolis, nessa perspectiva da não violência, né? Da gente conseguir dizer sim para o que é sim, dizer não para o que é não, e olhar para o outro com essa perspectiva do consentimento e não do julgamento. Deixa eu ver vocês um pouco, gente, que eu estou falando demais aqui. Peraí. E aí, gente, tá muita loucura. Comentem aí, tá muito abstrato. Ou não, vocês não querem falar nada. Também, ó, é um pedido, tá? É um pedido, vocês podem falar não. Então, vamos lá. Eu acho que tá maravilhoso. Eu acho que mais gente tinha que ouvir isso, Ju. Tão importante isso que está trazendo, a gente tem que espalhar isso pelo mundo que está faltando. Vamos espalhar, mana, vamos espalhar. Ixi, eu sou das que espalha, viu? Eu sou das otimistas. Então, vamos fazer uma coisa? Vamos ver como a gente começa a fazer isso? Então, vamos lá. Deixa alguém falou alguma coisa aqui no chat, deixa eu ver. O que acontece quando eu não... O que acontece quando eu não... Quando assim... Não entendi, Clara.
Ai, Clara, acho que eu não entendi a sua pergunta. Consegue me escutar? Consigo, amor, pode falar. Não, é que eu tava falando, né, sobre a importância de você falar sim quando é sim e falar não quando é não. Mas e se eu não souber quando é sim pra mim e quando é não pra mim? Ótima pergunta. Amei essa pergunta, porque a gente não sabe, né? Não sabe. Porque é um músculo que tá fraco, né, Clara? Se a gente está sempre acostumada a dizer sim porque as pessoas pedem pra gente, a obedecer, a seguir, a caber, a gente não sabe falar. Não é que a gente não sabe falar não, a gente não sabe quando é não. Mas quando você, né? Acho que aí é que tá, ó. Tem uma dica aqui. Quando você sai dessa perspectiva da ação e reação, então, tipo, sei lá, ai, não sei, eu vou ter que fazer faculdade agora, mas não quero fazer faculdade, eu não quero viajar, eu quero fazer outras coisas, mas se eu não fizer faculdade, meus pais vão me expulsar de casa, né? Então, aí você fala assim, ó, a ação é, meu Deus, eu preciso fazer faculdade, meus pais vão me expulsar de casa, bah, eu vou fazer faculdade. É uma reação, entendeu? É um sim, que na verdade é um não, porque é assim que é. Porque é assim que é. Assim que sempre foi. Mas, se nós, diante de uma ação, a gente parar e fizer o passinho da CNV, bom, existe um fato, né? Os meus pais... fatos. Meus pais... O que eu estou observando? Os meus pais pedem para eu fazer faculdade. Esse é o fato. E me dizem que vão me expulsar de casa se eu não fizer. Esse é o fato. O que eu sinto com isso? Eu sinto angústia, eu sinto medo, eu sinto insegurança. Por quê? Porque eu tenho uma necessidade de liberdade, de autonomia. O que eu posso fazer? Eu posso chegar para os meus pais e fazer uma proposta. Pai, mãe, eu me sinto muito insegura com essa fala de vocês, me sinto inseguro, me sinto muito amedrontada, porque eu tenho necessidade de autonomia, eu quero muito saber quem eu sou antes de entrar, eu não sei o que eu quero fazer na faculdade, aí cada um vai... Eu tô falando de mim, tá, gente? Porque eu fiz uma faculdade por 5 anos que não usei para nada, mas enfim. E aí, fazer esse pedido, olha, uma proposta, tudo bem se eu ficar esse próximo ano... sem fazer, pesquisando, indo na aprendiz e aprendendo as coisas, né, de forma autodirigida e tudo mais. Aí, não, porque você é louco, não sei o que. Negocia. Então, mas veja só, olha, isso vai me trazer segurança, isso vai me trazer bem-estar, isso vai me trazer... Tanana, tanana, tanana. E vai construindo isso, vai construindo essa musculatura do pedido, da proposta, baseado na sua necessidade real, baseada no seu sentimento real. Não é fácil, mas é possível, tá? Eu falo assim porque eu aplico isso muito no meu relacionamento atual e, assim, eu sou muito uma pessoa que eu escolho ser. Depois eu conto um pouco mais disso para vocês, mais uma coisa que ficou para frente. Então, para começar consigo, é isso. Quando você perceber que você está movido ou movida ali por um pá, e você já vai reagir, nomeia o fato, nomeia seus sentimentos. Essa listinha de sentimentos está na internet a rodo, se vocês quiserem pegar. Nomeia o que é importante para você. E se for o caso, se for em relação a outra pessoa que você tem que negociar ou fazer um pedido, faça um pedido a partir dessa perspectiva. Lembra daquela imagem, tá? Da reta e da curva. A pessoa pode falar não, a pessoa pode não concordar com você e tá tudo bem. E aí você vai navegando e ganhando as molinhas que a gente precisa para sair dessas situações. E, Ju... Oi, amor. Eu sempre esqueço como que eu gosto desse assunto. Eu até hoje, gente, existe um livro, quem quiser se aprofundar ou ver mais, tem um livro da comunicação não violenta. Até hoje eu não li esse livro e eu vou aprendendo só de escutar ou de praticar com as pessoas. E aí, fazendo um relato assim, é incrível pensar nisso, e muitas vezes cai nesse lugar de, mas como é que faz isso? Essa pergunta é muito boa, de, mas e quando nem eu sei qual que é o meu sim, qual que é o meu não?
E aí me volta na ideia que você falou que, tipo, atrofiado. Acho que atrofiado é a palavra. Sim. Tipo, se a gente passa, não sei, aqui a gente deve ter pessoas de 16, 17, 18, até 30, 35, 40, 45, não sei. Se a gente passa anos da vida não sabendo olhar para dentro e consultar qual que é o sentimento e qual que é a necessidade, né? Não é, agora eu vi esse conceito, aí agora eu virei a não violência em pessoa. Acho que como qualquer habilidade, é uma habilidade. E uma habilidade, geralmente, é a analogia do músculo, né? Você faz até malhar isso e desenvolver. E aí, só para uma outra ideia que eu queria colocar, porque você falou disso do exemplo do pai, do filho, que estão ali nessa intriga, né, nessa briga, me vem uma coisa que é da CNV também, da estratégia versus necessidade, né? Então, qual que é a necessidade que você tem e quais são, olha o plural, quais são as estratégias que você pode usar para sanar essa necessidade? Porque aí, esse exemplo aí, se você identifica que a necessidade do pai é o que ele quer o seu bem, ele quer a sua segurança, ele acha que fazer a faculdade XYZ é a melhor via. Só que você entende que você quer fazer um rolê diferente. As necessidades as suas e as deles provavelmente são as mesmas, que é segurança, que é, sei lá, independência, ascensão social, viver a vida, sei lá, isso não são necessidades humanas, mas vocês entenderam. Quais são as estratégias que podem cumprir isso? E aí eles não conseguem entender o seu lado porque eles acham que essa estratégia sua de, sei lá, vou fazer um mochilão, eles acham que essa estratégia não atende. Só que aí quando você vê a raiz da parada, que é a necessidade, e aí você expressa, e ó, eu suponho, pai, que a sua necessidade seja essa, eu tô certo? E aí você verifica, e aí você pode falar, então, essa outra via também atende, essa outra estratégia também atende à sua necessidade, que é ver o seu filho feliz, o seu filho tananã, tananã. E me veio isso, né? Então, não é fácil, não é colocar purpuras e achar que é tudo rosa, mas na prática eu digo que é incrível, assim, quando você começa a colocar essa lente e tentar exercitar esse músculo. Perfeito. E aí, já pegando esse gancho, né, Lu, que você falou, né, eu suponho que a sua... Quando a gente faz isso, né, tá até aqui no slide, a gente checa a nossa suposição com o outro, a gente está dando ao outro a opção de escolher. Porque, por exemplo, eu posso reagir a algo que alguém me disse porque eu estou achando que essa pessoa está me desrespeitando. Né? Então, eu posso checar a minha suposição. Olha, eu suponho que essa fala sua desconsidera, você está desconsiderando, você está desrespeitando A, B, C e D. É isso mesmo? Aí a pessoa fala, não, mas não foi essa a intenção. É outra construção. Ao passo que eu posso chegar, puta, como você é desrespeitoso ou desrespeitosa. Porque a minha suposição, como chegou para mim aquilo, foi em formato de desrespeito. E não necessariamente é. Então, quando eu checo a minha suposição, quando eu checo o meu entendimento da fala do outro com o próprio outro, então, por exemplo, se o Lu chegar para mim e fala assim, pô, Ju, sei lá, dá um exemplo aí, não sei, Lu, você chegou atrasada na nossa reunião, né? E eu falo assim, peraí, Lu, eu tô entendendo que você tá me cobrando horário, isso nunca aconteceu, mas tô inventando, né? Você tá me cobrando horário. Não, tô brincando com você, porque aquele dia a gente brincou sobre outra coisa, sabe? Eu posso nem lembrar, mas a intenção dele veio de um jeito, chegou para mim de outro, é aquilo que a Letícia estava falando no começo, né? Aí eu devolvo para ele do jeito que eu entendi, e na verdade nem era aquilo que ele estava querendo falar. Então, quando eu checo, né? Me incomodou. Puta, entrou errado aqui para mim. Será que é isso mesmo que eu entendi? Deixa eu checar com essa pessoa. E geralmente as pessoas que são checadas, né? Não sei, acho que sempre que alguém checou comigo o entendimento, eu me senti tão respeitada. Ju, isso que você disse, eu entendi assim, é isso mesmo? Tipo assim, eu me senti tão na possibilidade de escolher como aquela pessoa estava me entendendo, né? Porque na ação-reação não tem essa escolha, né?
Né? Então, por exemplo, outro dia uma pessoa falou assim para mim, porque você está mentindo, isso que você está falando é mentira. Daí eu já fiquei muito puta. E já falei, não, peraí, deixa eu checar, você está dizendo que o que eu estou dizendo, eu estou faltando com a verdade para você. Aí a gente foi dissolvendo, não, mas não foi isso que eu quis dizer e tal, não. Né? Apesar de que essa você está mentindo, não é muito difícil de checar o entendimento, mas tá. Então, aí, vamos voltar naquela listinha? Então, eu estou me sentindo apaixonada, estou me sentindo admirada, estou me sentindo... Aí eu, para a Júlia, por exemplo. Aí eu chego, Júlia! Nossa! Fico tão feliz quando eu te vejo, você está tão linda hoje. Que cabelo lindo, Júlia, você está maravilhosa. Isso é violento ou não violento, gente? Acho que o slide aí já tem um spoiler, né? A gente nunca checa se a pessoa está aberta a receber um elogio. Às vezes a pessoa não está. A pessoa não está afim, porque aí depois também ela não está afim de falar ai, que legal, né? Ah, obrigada, ai, também, você também tá linda, ai, aquela coisa, aquele blá, 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 né, que cansa. Então, eu tenho uma apreciação, você está aberta para uma apreciação? Putz, agora eu não tô com espaço para receber você, né? Legal. Você topa ouvir? Eu tô muito incomodada aqui com uma coisa que aconteceu. Você topa ouvir como eu me sinto? A pessoa pode dizer sim, a pessoa pode dizer não. E olha só, gente, quando a gente passa a olhar as pessoas assim e entender que elas têm escolha diante da nossa postura, acontece uma mágica, que é a gente também nos dá a escolha diante da postura do outro e da outra pessoa. Faz sentido isso? É um caminho de mão dupla, porque não adianta, não existe comunicação não violenta se nós somos violentos com nós mesmos e mesmas. Não existe, não tem como. Né? A qualidade da intervenção depende da qualidade interna do interventor. Então, se eu sou violenta comigo, eu não vou conseguir ser não violenta com vocês. Nunca. Né? Se eu vivo num julgamento interno 100% do tempo, e se eu não me dou consentimento para dizer o meu sim, o meu não, eu não vou permitir que nenhum de vocês diga não para mim. Vai ter que ser só sim, sim, sim e sim. Então, meus amores, eu agradeço infinito e deixo com vocês uma frase do meu ídolo, Emicida: tudo que nós tem é nós. Eu escuto Juliana Machado quanto tempo ela quiser falar, que eu adoro. Eu adoro escutar essa mulher. Eu adoro. Ju. A Tati apareceu. Estava com a câmerazinha. Apareceu. Maravilhosas, maravilhosas. A Laís fez uma pergunta aqui. Só lembrando do nosso consentimento, a gente tem até às 6h30. Aí, então, em respeito ao nosso tempo. Rola ajuda de tem essa pergunta. Ai, rola, eu fico aqui o tempo que vocês quiserem. Eu só quero. Não, nem para passar, mas só para responder aqui. A pergunta da Laís, né? É. Olha, Laís, eu não sei, é possível que sim, tá? Mas eu te digo uma coisa, uma frase que eu vi outro dia. Ninguém vai te dar as ferramentas para que você os destrone. Então, eu penso que, se isso for lidado, for compartilhado em alguma instituição escolar, muito provavelmente não vai ser com essa perspectiva de te emancipar, para você dizer, vai só falar isso, mas na hora que você falar não, os caras vão te, né? Enfim, sei lá. Faz essa prova aqui, Laís. Não, essa prova eu não vou fazer. Essa prova, eu não acho que essa prova não tem a ver. Você não tem meu consentimento para me botar essa prova agora. Aí você vai com 0 no seu boletim, né? Então, eu acho assim, Laís, esse conceito, a gente pode falar sobre ele, né? Mas ele é muito mais sobre viver, sobre testar, sobre errar, sobre sentir na pele. E aí eu começaria com essa história do não. Puta, mano, eu tô falando sim aqui porque é assim mesmo? Eu queria bem dizer um não aqui. Eu queria dizer um não. Né?
É isso. Eu adorei isso. Será que quem... Nossa, isso é muito bom, do destronar, né? Será que algo que poderia destronar a relação de poder que existe dentro, né, da faculdade, será que eles dariam essa... É irônico falar arma, se é uma coisa não violenta, mas essa ferramenta, essa prática. Essa prática. E aí, para complementar a resposta da Ju, Laís, se você, com o seu consentimento, optar por ir para a faculdade de psico, eu não faço faculdade nem psicologia, mas estudo psicologia de maneira autônoma, e eu sei que onde você vai encontrar, talvez dentro da faculdade, esse assunto é na psicologia humanista, do Carl Rogers. Não exatamente a CNV, mas a raiz, um pouco da base da CNV, né, Ju? Porque a CNV do Marshall, o Marshall, ele é meio que um discípulo do Carl Rogers, que é da psicologia humanista. E então se você quiser jogar nas suas pesquisas livres aí na vida também, Carl Rogers ou Marshall Rosenberg são fontes para achar tudo isso. Tati, traz a sua fala para a gente... Oi, gente, boa noite. Eu estava ouvindo, confesso que com atenção meio explitada, porque eu tava me preparando para o encontro que eu vou ter agora às 7, mas eu catei algumas coisas e eu só queria falar um negocinho que eu senti que, pegando o gancho no que a Ju acabou de falar, de não tem como a gente não ser violento com alguém quando a gente é violento com a gente mesmo, né? E era sobre isso que eu tinha pensado, que eu sinto que a gente é violento quando a gente é violento com as nossas próprias sombras, né? Que foi meio que a Ju falou. E a não aceitação, né? Que a gente tem sombras. E eu também sinto que a gente é violento quando a gente não aceita o nosso próprio erro mesmo. A gente não se aceita errar, a gente não se vê como um ser humano que erra. E por isso a gente não aceita o erro no outro. A gente é muito rígido. E eu tenho me pegado muito pensando nisso, porque eu fui muito essa pessoa que não me permitia errar, é muito perfeccionista, e eu tenho me pegado nesse lugar de que, conforme eu fui aceitando que eu sou um ser humano imperfeito e que eu vou errar, o erro dos outros começou a ficar muito mais de boa, assim, de ser levado, sabe? A paciência veio... Porque eu tô tendo paciência comigo mesmo, então acho que é um pouco disso que eu queria trazer. Incrível, Tati, total, me identifico super com essa história. E uma coisa que também me calibrou aí, essa coisa do erro, é assim, o erro, ele só é um erro se tem um parâmetro fixo, né? Então, na faculdade de arquitetura, a coisa que eu aprendi que foi mais legal é, se você desenha uma coisa que está errada, não apaga, porque ele é o parâmetro para você fazer o que você quer. Se você apagar, como você vai saber o que você não quer fazer? Então, eu comecei a entender o erro como um parâmetro, para ajustar para onde eu queria ir. E aí, uma outra frase também que eu quero compartilhar com vocês. Não existe certo e errado. Existe aquilo que vai te levar para onde você quer ir ou que vai te afastar de onde você quer ir. A pergunta é, para onde você quer ir? Né? É isso aí. Gente, eu tenho o privilégio de escutar essa mulher no meu ouvido semanalmente. Ai, ai. Ju, maravilhosa. Quero agradecer vossa presença, que é sempre uma delícia te escutar e escutar suas ideias e os seus compartilhamentos e aprendizados. Tati falou semana passada que uma coisa que ela ama é compartilhar o que ela aprende. A Ju também, Tati. É bem esse ser humano aí, dá bem certinho. Antes, só de fazer essa fala, só um minuto de atenção, porque eu quero compartilhar a novidade do momento, e eu vou falar em um minuto, que é hoje, 7h30 da noite, a gente vai lançar um desafio, que é o Desafio Reaprendiz, que vai ser uma experiência de 10 dias dentro da comunidade Reaprendiz, uma experiência de graça. E então já fiquem sabendo aí que 7h30 vamos compartilhar as inscrições para este evento aqui, que são 10 dias para você descobrir como resolver problemas, né? Então, o que é resolver problemas? Resolver problemas é justamente a habilidade de aprender. E quando a gente aprende a aprender, a gente aprende também a resolver problemas. Então, Juliana tá tocando a guitarra.
E a gente acredita que essa coisa que muda todas as outras é a capacidade de resolver problemas, né? Se eu pudesse escolher uma habilidade para mudar todas as outras coisas da minha vida, eu vou ser, né, com a minha tendência, é claro, mas eu diria, sim, que aprender é uma capacidade, uma das capacidades mais importantes para a gente criar uma vida desejada e conseguir entender o nosso consentimento, conseguir olhar para dentro e conseguir explicitar o que é verdadeiro, né? Que nem a gente está falando hoje de CNV. Então, já deixei aí a bola, e aí hoje, 7h30, a gente compartilha lá no boletim já as inscrições para esse desafio, que vai ser maravilhoso, dia 16 de setembro ao dia 25 de setembro. Então, já reservem aí a quinta-feira à noite de vocês. E lá no link vocês vão saber mais detalhes do que vai ser, como vai ser e tal. Ok, esse era o convite e o aviso. Ju, tem alguma falinha final de beijos? Beijos para todos vocês, abraços. Espero que vocês consigam exercitar o seu músculo do não quando for não, e do sim quando for sim, porque dá um sim, gente, dá um sim que é sim, é tão gostoso. Nossa, né, Fê? Fê tá dando um sim que é sim aí agora. E se vocês quiserem conversar sobre isso comigo, eu fico à disposição, vou amar. Eu amo falar desse assunto e fico aí para nutrir quem quiser, sei lá. Isso aí. Coloquei aqui o Insta da Ju, para a gente sair naquela bela e boa intenção de levantar o voo para outros lugares agora. Um convite para o check-out, uma palavrinha, como é que você está? Consulta agora aí dentro, né? A gente consultou para entrar, consulta agora, como é que você está saindo? Está cansado? Está empolgado? Está energizado? Qual que é nessa lista já de sentimentos? Já vamos praticar a própria CNV nessa saideira. E aí coloquem aqui no chat, por favor. O Gustafé, maravilhoso. Pensativo, a Júlia esperançosa, a Karen preparada para o corre. Gostei. A calma, animada, curiosa, reflexiva. E eu saio borbulhante de ideias e relembrar coisas para ser mais intencional. E a Alessandra esperançosa. Ok. Amigas, amigos. A Alessandra é minha prima, Alessandra, somos primas. A gente viu esse parentesco aqui. Beijos, nos vemos, gente. Semana que vem tem mais, sexta-feira, 5 horas. Tchau.